Fala pessoal, beleza? Estou chegando aqui para mais uma live rapidinha. Bom, deixa eu colocar aqui menos luz, que essa luz está me cegando. E, bom, para vocês que estão aqui vendo no Instagram, no YouTube, vai ser um trecho da aula do curso de cristais. Então, o curso de cristais está rolando, ele é online. Ele é online, mas a gente se encontra, né? A gente faz aulas ao vivo. Então, eu gosto de unir o melhor dos mundos, que é o mundo online, onde você pode assistir de onde você esteja, né? E caso você perca a aula, você pode rever ela, porque ela é gravada. Mas também você pode estar ali ao vivo para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Ou seja, é uma aula, né, como um curso qualquer, só que ele é ao vivo, né, no online, e ele tem a possibilidade de ficar gravado. Então o que vocês vão ver aqui, eu já estou com as pedrinhas aqui, é uma das aulas do curso de cristais. A gente já está aí, acho que na 10ª aula, se eu não me engano. Provavelmente vai ter mais aulas do que o esperado, né, porque não vou conseguir dar tudo que eu queria dar no tempo que está rolando, mas tudo bem, isso faz parte aí. Então hoje a gente vai continuar falando sobre pedras verdes, né? Já estou com algumas aqui. E provavelmente, se der tempo, vamos entrar nas pedras rosas. Aliás, é um tema que o pessoal achou engraçado, né? Ficou todo mundo me perguntando, porque a Katy Perry, né? Todo mundo deve conhecer, a cantora bem famosa, ela usa cristais e ela declarou numa revista, enfim, né? Declarou para a mídia que ela não fica solteira há muito tempo porque ela usa uma pedra, né, para poder atrair os homens. Inclusive ela fala que no momento da entrevista, ela fala que ela teria que usar outra pedra, né, para poder acalmar o fogo dela. E provavelmente eu vou falar dessa pedra aqui na live. Se eu não ficar aqui até lá, depois vocês vão saber que pedra que é essa, que é uma pedra bem comum, né, mas é uma pedra bem poderosa. Apesar de bem comum, ela é bem poderosa. Então, o pessoal daqui a pouco vai entrar aqui no Zoom, eu vou começar a conversar com eles e vou entrar na aula. Uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, né, para todo mundo refletir, é que o curso de cristais ele não é simplesmente para aprender sobre cristais ou coisa do tipo. Para que você vai aprender sobre cristais? Essa que é a ideia. Para que você vai começar a utilizar o polvo de pedra? Né? Eu estou com várias pedras aqui, vários cristais. É porque os cristais, tanto que eu coloco, né, que o curso ele é para cura, transformação, autoconhecimento. Boa noite, Bárbara, chegando aí. Os cristais, eles ajudam a gente principalmente na prevenção de doenças. Quando a gente fala de cura, eu estou até com um livro aqui que eu vou mostrar para a galera da aula daqui a pouco. Esse livro vai ser live longa, vai até o Instagram deixar, né? Quando o Instagram terminar, a gente termina, mais ou menos 1 hora, né, de live. Então, né, uma visão ayurvédica da mente, do Dr. David Frawley, muito famoso aí no mundo da Ayurveda, ele coloca aqui a abordagem ayurvédica da saúde, e é uma que eu sempre falo, que é o quê? A gente tem os níveis, né, os corpos sutis, até chegar no corpo físico. Isso eu falo direitinho aqui no curso, a gente mostra tudo, né, como é que é, os corpos, os chakras e assim por diante. Então uma doença, né, toda doença que você tem, né, que hoje a gente está realmente no corpo físico, ó, a Sara colocando aqui, curso de cristal da Mira maravilhoso, aprendizado incrível sobre vários assuntos. Gratidão, Sara. A Sara fez a primeira turma, né? Muita gratidão, e o curso está crescendo cada vez mais. Hoje mesmo a gente vai falar de uma pedra que não tinha no primeiro, que me veio muito de colocar, que é a turmalina rosa, também conhecida como rubelita, né? Mas vocês viram a turmalina melancia, que é uma junção de turmalina verde com a rosa, muito poderosa, até mais poderosa na verdade, né? Porque junta as duas pedras. Então, voltando à questão da doença, a nossa sociedade hoje moderna, né, que usa assim a medicina alopática, a medicina moderna ela é legal, ela é boa, né? Não tem o que falar, né? Ela é muito boa para você remediar algumas coisas. Então, assim, você quebrou uma perna, você quebrou um braço, você está com realmente algum problema muito sério, né? A medicina ela vai lá para remediar, para poder agir numa coisa do tipo, putz, deu ruim, vamos resolver. Mas a medicina hoje, né, ela não é muito, não divulga tanto a questão da medicina preventiva de verdade, né, de cuidar da saúde. Para resumir, a gente pode dizer que a medicina hoje ela lida muito com a doença. Então, assim, qual é a doença? Doença para a gente colocar remédio, cirurgia, assim por diante. Mas a ideia, por exemplo, de uma Ayurveda, né, por exemplo, de uma medicina tradicional chinesa e de como os antigos trabalhavam, né? Aliás, no curso de cristais e no curso de astrologia, que vai chegar em breve, a gente busca resgatar aí a sabedoria do povo antigo, dos nossos ancestrais. Então essas medicinas mais antigas, elas buscam trabalhar a saúde, a plenitude da saúde. Até porque é aquela coisa, né? Antigamente não tinha tanta facilidade de cirurgia, né? De você tirar um órgão, de você fazer um transplante de órgão, de você fazer uma série de coisas que hoje, maravilhosamente, a nossa medicina permite, né? Isso é muito bom, isso é muito legal.
Então os antigos não tinham isso tão facilmente, então era muito mais, eles prezavam muito mais a questão da saúde, manter a saúde. Já tem gente chegando aqui no Zoom, arro, boa noite. Tô aqui conversando com a galera, transmitindo as coisas. Daqui a pouco o pessoal começa a falar aqui. Então, o curso de cristais, a ideia é você trabalhar a cura em que sentido? Em você ter o autoconhecimento, você trabalhar. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo aqui. Oxe. Nossa, é verdade, o som não tá rolando o som. Por que o som não tá rolando? Olha que interessante. Tô testando aqui o microfone pra galera. Não está funcionando o microfone, olha só que coisa. Bom, deixa eu encerrar então e abrir de novo, peraí. Já estamos aí no efeito do nosso amigo Mercúrio retrógrado. E o que acontece com o Mercúrio retrógrado? Ele às vezes dá uma chatice aí na comunicação, faz parte, né? E o que acontece? Eu abri aqui o Zoom e não quer funcionar o microfone. Deixa eu ver se o microfone está funcionando. O som não está funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o computador inteiro, né? Vou reiniciar aqui para poder funcionar de novo. Deixa eu fazer só mais um teste. Som. Será que agora vai? Som. Agora acho que foi. Deixa eu mandar de novo para a galera ali. É isso, galera. Quem está chegando aqui na live, gratidão aí. Daqui a pouco a gente começa a aula do curso de cristais. E é interessante só para vocês entenderem. Hoje eu mandei, aliás, eu não falei, né? Devia já ter falado. Eu tenho um grupo no Telegram onde eu vou mandando várias reflexões, principalmente sobre astrologia. Hoje, por exemplo, eu mandei uma reflexão sobre o Mercúrio retrógrado, né? Que já estamos aí na influência do Mercúrio retrógrado. Então eu falei lá sobre algumas coisas que pode acontecer. Mas a minha abordagem foi muito da gente poder aproveitar essa energia do Mercúrio retrógrado, né? E não sofrer tanto com ela. Mas eu também falo nesse grupo sobre tarô, sobre tantra, sobre cristais, que a gente vai falar sobre hoje aqui, sobre xamanismo, enfim, sobre vários temas. Se você quiser entrar nesse grupo e estiver vendo aqui no YouTube, é só você entrar no link que vai estar aqui abaixo. Se você estiver vendo no Instagram TV, enfim, na live aqui, é só pedir o link por inbox, né, que eu te mando o link para você poder entrar no grupo. Mandei de novo para a galera, deixa eu ver se o som vai estar funcionando. Microfone parece que não está funcionando, caramba. Som. Testando. Acho que agora vai. Vamos ver se agora vai funcionar. Oi, teste. Tá me ouvindo? Olá, Estrela Brasil, boa noite. Marcelo? Olá. Oi, tá me ouvindo? Tá ligado ao áudio aqui, Tá com... Ah, perfeito. Deixa eu fazer um teste aqui então. Tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo. Perfeito. Então, eu estava até falando aqui agora, a gente está com uma livezinha aberta, eu falei, né, não sei se ouviu o áudio de hoje, estamos já no Mercúrio retrógrado e o som não estava funcionando, por isso que eu tive que mandar um outro link aqui para o Zoom. Então, eu tô aqui, né, não sei se vocês estão me vendo aqui na live do Instagram também. Mercúrio retrógrado é assim, galera, Mercúrio retrógrado é assim. Estão perguntando, quem está falando aqui? É que a gente está na aula, né, tem um Zoom aberto aqui e as pessoas vão falar, vão conversar, enfim. A gente está aí na aula do curso de cristais, vamos falar sobre pedras verdes, rosas. Então, voltando um pouquinho, né? Então, Marcela, só te colocando aqui a par, né? Acho que você está chegando agora. Eu estava só falando um pouquinho sobre essa questão da cura com os cristais, né? De como que a gente trabalha isso, porque a medicina hoje ela é muito boa, né? Para poder remediar algo, né? Então, ela trabalha muito a doença. Então a pessoa está doente, então ela vai lá e tem muitas ferramentas e muitas coisas para poder atuar. O povo antigo não tinha tanto isso, né? Então não era tão fácil fazer um transplante de órgão, né? Fazer umas coisas que a gente faz hoje que são incríveis.
mas eles prezavam muito mais a saúde, né? Cuidar da saúde. Então, mais do que a doença, eles se preocupavam muito com a saúde, de manter a saúde. Até porque manter a saúde era uma questão aí de vida ou morte. Né? Porque uma doença muito forte ali que pegasse uma simples, né, infecção mais brava podia realmente causar muitas coisas. E os cristais, eles trabalham nesse sentido. Né? E eu mostrei para a galera aqui esse livro do David Frawley, que o Duque está aqui também, trabalhando o Mercúrio retrógrado dele, que ele fala, né, sobre os níveis de cura do Ayurveda. Né? Você está me ouvindo, Marcelo? Você está aí? Tô te ouvindo, né? Só porque tava desligado o meu som, mas eu tô ouvindo. Perfeito, perfeito. Só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Não, já eu apareço aqui no computador. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite, ainda tô no trabalho, mas deu um tempinho aqui, tem uma horinha pra ouvir aqui, depois eu continuo em casa. Perfeito, perfeito. Então já é 19h04, quando for 19h05 eu já coloco para gravar, a gente inicia. Eu estava mostrando esse livro aqui, né, do David Frawley, falando sobre a questão da cura, né, da cura pela Ayurveda e como a gente aborda também o mundo dos cristais. Então deu 19h05, vamos colocar aqui para gravar, até para quem, deixa eu colocar aqui gravar nesse computador, e rezar para o Deus Mercúrio, não dá problema aqui na gravação, agora temos aí esse período de Mercúrio retrógrado que pode encher um pouquinho o saco, né? Isso acontece. Então eu estava mostrando aqui esse livro do David Frawley, né, que é o livro de Ayurveda, e olha que interessante, ele coloca os níveis de cura ayurvédica. Né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ele coloca esses níveis aqui, e um nível, né, o primeiro nível é o tratamento da doença. E aí ele coloca aqui, né, para a maioria de nós o tratamento médico tem início quando ficamos doentes. Ou seja, hoje, né, no nosso mundo moderno, né, e a medicina moderna, quando se fala em medicina, quando se fala em cura, é simplesmente assim, estamos doentes, então temos que ir para o médico. Né? Ele é uma forma de tratamento da doença, uma reação a uma condição que já ocorreu. Então olha só a grande chave aqui. O que a gente aprende aqui no curso de cristais e como utilizar os cristais? A gente vai ver principalmente pedras verdes, falam muito sobre cura. Né? Então, assim, falar, essa pedra ela é boa, ela fortalece os rins, ela fortalece o fígado, ela age no coração. Então a gente sabe que, né, o próprio David Frawley vai colocar aqui, quando o seu rim já está totalmente doente, né, quando ele está com uma questão física, quando o seu fígado está realmente com uma questão física, a pedra sozinha, né, eu acredito que pode acontecer, pode, porque na verdade não é a pedra que cura, é o seu corpo que vai curar e ter a condição ali de trabalhar no seu fígado, trabalhar no seu rim, mas é muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Então, assim, quando ele até coloca aqui, quando você já tem um problema físico, às vezes você precisa de uma ação mais, né, do plano físico. Então ele continua, né? Uma condição que já ocorreu, visa concentrar-se em algo que já sofreu algum tipo de avaria. Entretanto, se a medicina começa com o tratamento da doença, isso já é um erro, pois que a doença está nos causando danos. Ou seja, a verdadeira medicina, a verdadeira saúde, né, e a ideia para vocês levarem isso aqui do curso é não preocupar com a saúde ou com a doença, né, quando ela já se instalou, né, mas sim quando você está bem, quando você está saudável. Então, assim, quando você usa um cristal, por exemplo, eu estou aqui tomando um elixir de quartzo verde, né, que é uma pedra, é um clínico geral da cura, né, então ele trabalha um tônico para o corpo, uma série de coisas. Para quê? Porque eu dei uma baixa energética, todo mundo já sabe, né, que eu passei, o inferno astral foi bem, né, ano de Virgem para ano de Capricórnio, então trabalhou muito essa questão da energia, desse tipo de tudo. E aí eu estou tomando aí um elixir de cristal para dar aquela elevada. Agora, se eu deixar o negócio já degringolar e ficar ali e afetar o físico e ter um problema sério, aí não é só a pedra que vai me ajudar. Né? A pedra vai ajudar muito, mas eu posso ter que recorrer a algumas outras coisas. E ele continua aqui. Nesse estágio final, métodos radicais e drásticos podem ser necessários, como drogas ou a cirurgia. E isso é a causa de muitos efeitos colaterais. O nível de cura superior de cura equivale a eliminar as doenças antes que elas se manifestem, para que os métodos drásticos, com os remédios fortes ou a cirurgia, raramente sejam necessários. Então, assim, isso aqui é uma visão da Ayurveda, né, que é uma medicina antiquíssima, né, milenar ali, que infelizmente, né, não é tão difundida hoje aqui no Ocidente. Né, algumas pessoas mais do mundo holístico conhecem, mas a nossa medicina vigente, ela trabalha muito isso, na doença.
Então, assim, você já está com um problema, uma avaria ali no seu plano físico, e aí qual que é o tratamento? Remédio, 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 e às vezes cirurgia, e às vezes uma série de coisas que, né, poderiam ser evitadas. E o mais grave disso, depois eu quero ver se eu gravo um áudio para compartilhar com a galera, isso eu já sabia, mas eu sempre ouço, e são coisas que vão se reafirmando. Hoje eu estava ouvindo um podcast, né, uma entrevista com um médico, o Dr. Cícero Coimbra, né, que ele fez todo um protocolo de vitamina D, enfim, ele é bem famoso, 40 anos de clínica, e ele falou claramente, ele falou que, não foi nem ele que falou, na verdade, ele falou que em 2015, o editor-chefe lá da revista Lancet, que é uma revista mais conceituada aí na medicina, declarou publicamente que mais da metade dos estudos, né, dentro do mundo da medicina são errados, não têm validade, e que grande parte deles são patrocinados pela indústria farmacêutica, que bota o dinheiro lá. Então, assim, eles querem estudar o quê? Aquilo que vai dar dinheiro para eles. Então, muita gente pergunta também para mim, né, mas o cristal tem algum estudo científico que fala? Assim, tem algumas coisas sim, né, tem várias coisas, mas não no nível de uma indústria que realmente paga uma grana, porque nenhuma indústria farmacêutica vai querer, né, porque eles não têm como patentear o cristal, né, eles não têm nem como tirar um princípio ativo do cristal. Bom, deixa eu tirar aqui um princípio ativo da nefrita para poder colocar numa cápsula e poder dar para você tomar. Não tem como eles fazerem isso, né? Com as ervas eles fazem isso. Então, assim, pega uma erva, né, eles pegam até ervas aqui da Amazônia, que eles aprendem com os índios, pegam essa erva, tiram lá um princípio ativo e vendem depois, ganhando um bom dinheiro em cima. Com cristal não tem como. Então eles não vão investir nisso, né? Então a gente tem que usar. Lígia está chegando aqui, boa noite. Mas vamos lembrar justamente essa coisa aqui que eu já falei aqui no curso, e o David Fowler traz da Ayurveda, né, que quando a gente atinge o nível físico, a gente pode ter que recorrer a alguma coisa, né, mais ligada ao físico. Né? Eu vou dar um outro exemplo bem interessante, óleos essenciais. Quem aqui usa óleo essencial? Eu uso bastante. Perfeito. Uma coisa bem interessante de óleo essencial é que, assim, se você coloca mais, se você dilui menos, vamos dizer assim, então, assim, vou dar um exemplo bem prático. Você tem um frasquinho vou pegar esse aqui, de 30 ml. Né? Se eu colocar, por exemplo, 30 gotas de um óleo essencial, por exemplo, lavanda, né, eu estou trabalhando mais o efeito físico do óleo, que tem. Né, então, o óleo essencial tem efeito físico. Se você pesquisar também nos PubMed da vida, vai ter um monte de pesquisa falando sobre óleo essencial. Agora, se eu pingar só uma gotinha, né, do óleo de lavanda, ou seja, ele vai estar bem diluído, eu vou estar trabalhando mais o nível energético do óleo. Isso é muito interessante. É o mesmo princípio do floral, né? Quem toma floral aqui? O floral é a mesma coisa, e a homeopatia, enfim. O floral, ele simplesmente é a energia da planta, a energia da flor que está ali, né? Não tem princípio ativo. Então, no próprio óleo essencial, né, não vai ser exatamente um floral, mas você pode trabalhar mais energeticamente, diluindo ele ao máximo. Então, assim, eu tenho ali, olha lá, Mercúrio retrógrado não está ajudando aqui, é terrível, é terrível. Ainda bem que aqui está funcionando, mas, sei lá, procura aí um lugar que está com mais internet, né? Vamos lembrar desse Mercúrio retrógrado, eu vou falar dele já já, antes da gente entrar nas pedras. Então, o óleo essencial é a mesma coisa, você pode diluir ele muito, né, deixar ele bem diluído, para aproveitar mais o lado energético dele. E você pode fazer um óleo mais forte, né, menos diluído, para você aproveitar mais o lado físico dele. Então, assim, você quer aproveitar o lado físico da lavanda, né, que é ótima para a pele, ótima para uma série de coisas. Você põe mais gotas de lavanda. Você quer só o energético da lavanda, que abre o chakra coronário, por exemplo, também trabalha o coração. Você põe só uma gotinha, né, e vai trabalhar o energético dela. Então os cristais, eles vão atuar assim, vamos lembrar disso. Né? A gente vai continuar vendo aqui as pedras, deixa eu abrir novamente, porque eu estava quase reiniciando o computador por causa do Mercúrio retrógrado, né, que já dá umas pegadinhas. Aí, falando do Mercúrio retrógrado, então, até mandei um áudio hoje. Sim, a gente vai passar por aquelas pequenas chatices, né, que acontece, ruído de comunicação, problemas aí nos eletrônicos e assim por diante, mas vamos lembrar que, primeiro, né, quanto mais bem resolvida ou bem resolvido você tiver com a energia de Mercúrio, principalmente no seu mapa, mais leve é essa passagem. Então, assim, menos chatice vem. Se você tem muitas coisas para resolver, aí sim a gente vai ter, né, Mercúrio vem encher o saco mesmo, né, e claro que no mapa de cada um vai pegar de um jeito. Eu particularmente vou sentir bastante
Até quando? Putz, ele volta para Aquário. Eu acho que vai ser uns 10, 15, 20 dias. Eu preciso ver direitinho, depois eu vou até mandar e postar pra galera. Mas ele vai voltar para Aquário. Então, assim, eu até ia falar que eu vou ser bem afetado porque eu tenho ascendente peixe, Sol em Aquário, e o Mercúrio está em peixes e vai voltar para Aquário. Então, assim, depois eu vou voltar para frente. Mas vamos lembrar que um planeta retrógrado é sempre uma oportunidade da gente olhar para dentro, da gente trazer aquela energia para o nosso interior e trabalhar ela. Então é um ótimo momento para trabalhar a mente, comunicação. Olha lá, ali que é até 10/3, acho que é isso mesmo, 10/3. Então temos aí esse períodozinho aí do Mercúrio retrógrado, vamos aproveitar o melhor dele, né? Que é o quê? Aproveitar para essa reflexão. E se acontecer alguma coisa, né? Simplesmente trabalhe da melhor forma, né? Comunicação não violenta. Então teve problema com comunicação, vai lá ver a melhor forma para trabalhar. Teve problema com os computadores, lembra, faça backups, né? Tenha backups, está trabalhando num texto, salve esse texto, né? Fica salvando ali direto, para não ter realmente um problema mais sério. A Sullivan está mostrando os livros de comunicação não violenta ali, que ela trabalha muito com isso, dá palestra, curso, uma série de coisas. É um ótimo momento para a galera, né, investir nisso, aprender mais a comunicação. Mas vamos lá. Vamos entrar nos cristais. Eu queria relembrar essa parte da cura, né, de como os cristais eles vão atuar na saúde, principalmente, né, para a gente manter a saúde. E não precisa, eles não vão. Né, vou dar um exemplo meu. Eu evito remédio ao máximo, máximo, máximo. Né, e assim, não me vejo tomando remédio de jeito nenhum. Mas o que eu tomo, por exemplo, que eu fui obrigado a tomar para dar um reforço? Um fitoterápico chinês, que são ervas ali. Então aquela erva ela vai estar atuando mais no físico, né? Vai estar atuando bem no físico. Aliás, galera, eu não posso deixar, né? A Samantha está dizendo aqui, já revi a agenda para evitar erros. Perfeito, reveja mesmo. Eu estou marcando também atendimento para quarta-feira, eu leio direitinho, tu precisa olhar na agenda para ver se tem horário ali, para não ter nenhum problema. Porque a moça que eu vou atender é lá de fora do país. Ela me mandou o horário. Eu falei, esse horário é do Brasil ou é daí? Né? Porque às vezes ela fala, tá horário. Aí o fuso horário é diferente e a gente acha que marcou, já aconteceu isso no passado. Então, Mercúrio retrógrado, o horário é do Brasil, né? Para ter certeza que a gente está realmente no mesmo nível. Olha que interessante, né? A gente já vai entrar nas pedras, mas vale a pena trazer isso. Acho que vale para todo mundo. Todo mundo aí está vendo coronavírus, né? Essa coisa toda. Eu queria trazer duas coisinhas que eu tenho visto, né? Ao longo das coisas que eu ouço, que eu assisto, enfim, duas coisas que a gente vai relacionar com a astrologia, inclusive. Né? Primeira coisa, né, o que o coronavírus está fazendo? Mexendo muito com a economia. Né? Então, assim, eu estou ouvindo falar de coronavírus em programas de economia. Né? Então, esse lance todo do coronavírus tem afetado aí a economia do Japão, da China, enfim, de vários países, né? e mexeu com o dinheiro. E o coronavírus, né, ele veio, né, da questão de animais. Né? Então, no princípio, tinha lá aquela questão de criação de animais. E hoje, né, pelo que eu vi, eu estava ouvindo um programa. Foi muito engraçado, porque no programa o cara está explicando que provavelmente o coronavírus veio do pangolim. E ela, o que é o pangolim? O pangolim é um bichinho assim, 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 que na medicina tradicional chinesa eles usam, né, para poder tratar doença respiratória. E a mulher até fez assim, hã? Tipo, ela deu um tilt, assim. Então, eles estavam acabando com o bicho, né? Acho que ele estava até em risco de extinção. É proibido eles fazerem um tráfico ilegal, né, desse pangolim, para, enfim, matar ele e tirar os pedaços dele lá para curar a questão da respiratório. E ele provavelmente trouxe o vírus, né, que afeta o sistema respiratório. Então, olha o Urano em Touro agindo aí, galera. Vamos olhar para isso. Isso não é por acaso, né? Não é por acaso. Então, assim, Urano, libertador, revolucionador, né, mudando o que está vigente. Touro vai falar de dinheiro, economia. Né, Touro é a economia, Touro é a agricultura, Touro é a alimentação. Então, assim, esse vírus veio trazer o quê? Veio com relação à questão de alimentação e veio, né, mexer com a economia. Então, uma coisa bem interessante para todo mundo refletir. Vamos trabalhar isso aí. Você pega o ar e já, eita, peguei a fala. Não, mas é importante a gente refletir não só o coronavírus, como todos os outros vírus e doenças extremamente maléficas, qual foi a origem, né? Então, a gripe aviária, a gripe suína, olha os nomes, né? Que aí depois eles mudam, é interessante, H1N1, né? Começou com gripe suína, então a gripe aviária, aí tem a doença da vaca louca. Por quê? Né? Então, onde criou-se essas doenças?
é muito curioso, assim, né? Até que momento, até que dia, até que ponto a gente quer permanecer na cegueira com relação aos animais, com relação à maneira como a gente vem cuidando dos animais, a maneira como a gente vem usando de maneira muito vil a vida desses animais, porque a gente não quer abdicar do nosso paladar. Então, isso realmente é algo para ser refletido. A gente está entrando, de fato, numa era, que é a era de aquário, onde certas coisas não vão mais ser aceitas pela mãe natureza, pela mãe terra, pela energia mesmo, da transformação do planeta que está em vias de se tornar uma estrela logo mais. Então, assim, de fato, essas doenças, se a gente está dentro da espiritualidade, a gente precisa refletir nas nossas meditações. Então, o que eu posso fazer agora, como o Gandhi falava, se a mudança que a gente quer ser no mundo, o que eu posso fazer agora para modificar, através dos meus hábitos, a maneira como, sabe, como está o mundo? Porque não adianta, né? Eu sou uma das que olha para o governo e fala socorro, né? Só que não é só o governo, né? Sou Sim. eu no meu dia a dia também que estou fazendo do mundo um lugar legal ou não, né? Sim. Então é legal você trazer isso para aula. Eu acho que é super pertinente. E assim, isso vale a pena lembrar, no xamanismo, né? Tem lá no. Deixa eu ver, primeiramente que passou na minha cabeça, quando surgiu a doença, a natureza quer mais respeito aos animais. Exatamente. No xamanismo, né, lá no meu site tem um artigo que eu coloquei, que isso é uma lenda Cherokee, né, que fala sobre a origem das doenças. E qual que é a origem das doenças? É quando o ser humano começou a barbarizar os animais. Então, assim, o ser humano convivia em harmonia com os animais, de repente ele começou a barbarizar os animais. Olá, a Kátia chegando aqui. E os animais, em vingança, né, isso é a lenda da tribo Cherokee, começou a enviar as doenças. E aí o povo planta, né, como eles chamam, né, os mundo vegetal, ficou com dó do ser humano, que começou a pegar um monte de doença. Né, muito que está acontecendo nesse negócio do coronavírus, então eles pegam, começaram a barbarizar o bicho, e de repente veio uma doença que pegou o ser humano, e que inclusive era a doença que eles pegavam para tratar. E aí o povo planta, ficando com pena, né, com piedade, lá com misericórdia do ser humano, se colocou para curar as doenças. Por isso que as doenças são curadas com o quê? Com ervas. Né? Então a medicina tradicional chinesa, eu acho, sei lá, falei, meu, que besteira é essa? Porque tanta erva para poder curar doença respiratória, eles querem lá pegar o bicho, matar o bicho, e usar não sei o que do bicho, não sei o que. E assim, para quê? Né? Porque assim, você pegar um eucalipto, por exemplo, é uma planta incrível para trabalhar um monte de coisa de cura, e principalmente, né, do nosso sistema respiratório. E você pode plantar o eucalipto, tirar algumas folhas dele, sem matar a árvore, sem nada, e estar ali trabalhando isso. Então isso é bem interessante a gente ir refletindo, porque isso é Urano em Touro. Né? Urano em Touro vai ficar retrógrado também esse ano, né? Depois ele vai ficar retrógrado, vai trazer algumas coisas. Então muita coisa está por vir ainda. Mas vamos lá, vamos entrar nas pedrinhas. Então a gente parou na Onakita, né, na aula passada, então a gente falou sobre a energia da Onakita, pedra maravilhosa, traz uma série de coisas, né? Então nem coloquei ela aqui na bandejinha, e a gente já vai continuar com as pedras verdes, que são as mais abundantes aí, que a gente mais trabalha na litoterapia, porque terapia é uma cura, uma espécie de cura, com os cristais. Né? Então as pedras verdes, elas são as mais utilizadas. Eu até falei na última aula da questão do quartzo verde, né? Que a gente coloca dentro da litoterapia todas as pedras dos chakras, né? Então cada cor, enfim, mas em todos os chakras se coloca um par de quartzo verde para estar equilibrando, né, aquela energia, aqueles meridianos, aqueles chakras que estão ali. Então as pedras verdes, elas são as mais ligadas à cura. Também não é à toa, porque a gente já viu dentro dos chakras aqui, que aqui no chakra cardíaco, né, muito próximo dele, tem a glândula timo, e a glândula timo que trabalha o sistema imunológico. Né? E a gente falando de doença até agora, tudo isso faz parte da aula, né? Não é desvio de aula, não. A doença, ela é o quê? Simplesmente quando o nosso corpo, nosso sistema imunológico, permite que alguma coisa invada. Então o vírus ele pode entrar no nosso corpo, se o nosso sistema imunológico está bom, simplesmente o corpo fala, não, vai embora, você não vem para cá, elimina o vírus e acabou. Né? Elimina uma bactéria e acabou. Tanto que é fato, né? Você entra num ônibus que tem ali uma pessoa infectada com uma doença, enfim. Se fosse tão, né, tão preto no branco assim, do tipo, tive contato com o vírus e ficou doente. Todo ônibus tinha que sair doente. Né? Mas algumas pessoas saem doentes e outras não. Então, assim, significa o quê? O vírus entrou, teve contato, mas o organismo da pessoa, o sistema imunológico foi lá e eliminou aquele vírus e mandou embora. Então a gente vai ver, inclusive, que várias pedras aqui desse espectro verde e rosa, como trabalham o cardíaco, muitas delas vão falar sobre o sistema imunológico. Vão ajudar a melhorar o nosso sistema imunológico. Então vamos começar com uma outra grande pedra de cura, né, que é a cianita verde.
sei se vocês estão vendo ela aqui, deixa eu fazer o técnica blogger aí, não sei como é que eu. Técnica de blogueira. Ela é sim essa espadinha, né? Ela é a irmã verde de uma muito conhecida, que é essa daqui, aposto que todo mundo conhece, né? Que é a espada de Miguel, Oceanita Azul. Então essa é a verde. Eu tenho algumas aqui. Essa daqui, Oceanita Verde. São espadinhas mesmo, né? E eu tenho essa daqui maravilhosa que tem um pouquinho do laranja. Olha aqui, essa aqui tem um pouquinho do laranja. Isso aqui é raríssimo, né? Aqui no Brasil é muito difícil achar uma cianita laranja. Aqui no Brasil o que a gente encontra? Cianita azul, muito abundante, na espada de Miguel. A gente encontra a cianita preta, que a gente já viu, a vassoura de bruxa. E a gente encontra a cianita verde. Agora uma laranja, né? É muito difícil encontrar. E aqui esse meu exemplar tem um laranjinha aqui no meio. E a gente sabe disso, né? Que as pedras elas vão se misturando, né? Você pode ter pedras misturadas, cores misturadas. Isso traz uma coisa muito legal para a pedra. E aqui uma cianita verde misturada com azul, né? Uma espada maior aqui misturada com azul. Então elas também se misturam muito. É muito comum você encontrar uma azul misturada com a verde, e aí forma esse tom meio, né, meio azul-verde, enfim, mostra essa mistura. E essa é uma pedra muito, muito utilizada, né, para você cortar laços energéticos. Então, assim, na própria litoterapia, tem um momento que a gente passa, né, a espada de Miguel, né, cortando todos aqueles cordões, tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não é da pessoa, porque a gente, sim, é muito influenciado por coisas que não são nossas, né, cordões. Infelizmente, eu sempre tenho que citar, porque hoje, novamente, eu fui correr aqui em Mariporã, que tem lugares aqui maravilhosos, aquela estrada, e a cada, não é nem quilômetro, a cada 300 metros tem um trabalho feito ali, uma magia feita, e muitas vezes você vê nessa magia que tem foto de pessoa, tem espeto, tem um monte de coisa ali, ou seja, pessoas fazendo coisas energeticamente contra pessoas. Então, com uma espada de Miguel, né, principalmente, a gente consegue ajudar a cortar isso daí. Então a cianita verde, né, que é uma pedra incrível para todo mundo ter, como eu falei, a cianita azul, a gente vai ver ela ainda, porque ela está nos azuis que estão para chegar, não vimos ela ainda, mas todo mundo conhece, eu aposto, né, a cianita azul, espada de Miguel, todo mundo conhece. O nome espada de Miguel é porque, segundo alguns escritos da Kabbalah, dizem que a espada de Miguel, do arcanjo Miguel, era feita desse material, né, do distênio, isso aqui é um distênio, na verdade, se a gente falar na linguagem científica. E, então ela é a espada de Miguel, que é o arcanjo guerreiro, enfim, e essa seria a espada de Rafael. E Rafael significa a cura de Deus. Né? Então a gente já vê que essa espada de Rafael, cianita verde, primeiro pela cor dela, verde, né? Ligada ao cardíaco, ligada a toda a parte de cura, ela é uma pedra muito ligada à cura. Né? E principalmente cura, de repente, de coisas que, né, algum problema, alguma demanda que mandaram para a gente que está afetando aí a saúde. Então vem arcanjo Rafael e traz aquela energia de cura. Palavras-chave dela, para a gente ter em mente: força interior. Então, né, arcanjo, para quem não sabe, é o anjo guerreiro. Né? Então todos os arcanjos são guerreiros, trazem essa força. Né? Então ela também traz a força interior. Cura, né, muita questão de cura. Ligação com a natureza. Então, é uma pedra muito. Então, assim, se você for para uma mata, é uma pedra muito legal para você levar, né, para você poder estar ali percebendo mais os elementais, né, percebendo as energias. Essa é uma pedra bem interessante para levar na natureza. Ela também é a palavra-chave dela, arcanjo Rafael, como eu falei. Então, se você quer fazer um trabalho com o arcanjo Rafael, se você quiser fazer uma meditação, alguma coisa, um ritual, ela é uma grande, né, pedra que ajuda. E, obviamente, é arcanjo Miguel também. Né? Então, queira ou não, se você tiver só a verde, você pode chamar os dois. No físico, ela trabalha muito a musculatura, então ajuda a gente a desenvolver músculos, né, e a regenerar os músculos e assim por diante. Ela regenera os nervos também, né, uma pedra que ajuda a ser calmante, fortalece o sistema imunológico, é uma das melhores pedras para trabalhar pressão arterial, então, assim, para poder normalizar a pressão. Então, por exemplo, né, isso é uma coisa que eu sempre falo: ninguém nasceu tomando remédio e ninguém devia morrer tomando remédio. Né? Tem pessoas que fazem um convênio ali com a farmácia e assim, todo mês chega aquela caixinha, né, e tem que tomar aquele remédio. E, na verdade, o que a gente sabe o que acontece? O remédio começa a diminuir o efeito dele e a pessoa tem que ir lá aumentar a dose, né, trocar o remédio e assim por diante. Então o remédio, ele vem para remediar. Então você teve algum problema, como eu falei, talvez afetou no físico, você vai ter que tomar aquele remédio, mas você já tem que mirar, né, na causa da doença e falar: não, peraí, eu não quero passar minha vida inteira tomando remédio.
Então, estou tomando esse remédio porque estou sendo obrigado, porque está afetando ali minha pressão, mas deixa eu usar a pedrinha, deixa eu entender o que é uma pressão arterial, uma pressão alta, dentro da linguagem do corpo, dentro da metafísica da saúde, deixa eu ver quais são os padrões, né, psicoemocionais que estão trazendo essa questão da pressão alta, deixa eu mudar o meu estilo de vida, né, que a gente sabe que isso até próprios médicos falam disso, né, pessoa que não se exercita, que de repente come mal, uma série de coisas vai afetar. E aí, quando a pessoa começa a usar pedra, começa a mudar a frequência dela, ela pode ir largando um remédio, né, naturalmente. Né? Isso que eu falei de desmame, né, numa última live, o pessoal achou engraçado, né? Desmame e tudo, mas esse é o termo que eles usam mesmo. Né? Principalmente remédio psiquiátrico, isso eu já ouvi de vários e vários médicos, eles falam, remédio psiquiátrico é o pior para fazer o desmame. Né? Se a pessoa entra, né, e começa a tomar remédio psiquiátrico, aquele estagiário preto, aquelas coisas, você tirar bruscamente é horrível, né? Você vai causar um monte de problemas, então você não pode tirar bruscamente e tem que ir fazendo literalmente um desmame. Né? Então uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Você vai tirar um remédio, você tem que fazer isso de uma forma muito controlada, de uma forma muito, né, natural, vamos dizer assim. Agora, rapidinho, fazendo adendo, né? Eles acham um absurdo, né? Todas as técnicas holísticas de cura, de tratamento, a utilização dos cristais, que segundo eles não tem comprovação, ou a utilização da aromaterapia, né? Das ervas, dos chás. Mas tudo bem dar um remédio de tarja preta para uma pessoa, né? Desde que tenha um CRM por trás, está tudo certo, existe uma responsabilidade. Um fato que aconteceu com a minha filha quando ela tinha 9 meses. Eu não podia dar tanchagem. A minha família, nossa, eles ficaram muito loucos. A menina se curou, ela não tomou remédio. Até hoje a Clara nunca tomou antibiótico, ela tem 11 anos. Mas a médica ter passado antibiótico, porque quando eu fiz a pesquisa, existiam vários casos de meningite relacionados à utilização desse remédio, tudo certo, porque era uma médica que tinha dado, era uma pediatra. Então, se a Clara tivesse meningite, não, porque realmente acontece, o remédio tudo bem. Não existe, é muito louca essa cultura mesmo, né? De tipo, sim, tudo certo, se tem um CRM por trás e ele está receitando um remédio, porque tem toda uma indústria que arca com isso. E se a gente chega e fala assim, ó, o Theta Healing pode curar, olha, tem um estudo aqui que a linguagem do corpo, o trabalho emocional, que pode te ajudar a ver isso de uma outra maneira, nossa, a gente é taxado de louco. É muito, gente, é uma estrutura muito rígida que precisa muito ser deteriorada, assim. Sim. Eu entendi que é uma das nossas lutas, assim, daqui pra frente. E é uma coisa interessante, novamente, assim, estamos falando de cura porque as pedras verdes, elas são muito... A próxima, inclusive, é uma forte, né, curadora, a gente vai falar sobre ela. Mas nesse mesmo programa, desse médico, o Dr. Cícero Coimbra, né, que famoso, médico todo, então assim, só que existem alguns médicos que estão, né, contra a indústria. Eles são corajosos, né, porque assim, eles estão com o risco de serem apagados, né? De repente, tomou um tiro ali, nossa, que acidente... Porque eles estão realmente mostrando o que é. Ele colocou claramente, ele falou uma série de estudos que eles estão fazendo, enfim, que tem, por exemplo, ele estuda muito a vitamina D, e ele fala, nos livros de medicina, na faculdade de medicina, não fala nada disso. Então os médicos que na maioria das vezes se atualizam só com os congressos, né, que as indústrias farmacêuticas pagam, né, e com livros, né, que estão ali. Eu mesmo tenho um tio médico, ele fica lendo um livrão enorme, mas que, sei lá de quando que é aquele livro, o que tem de novo naquele livro. Ele falou, os médicos não são atualizados, não são. Então, assim, muita coisa está acontecendo. A própria ciência, né, vamos falar aí da ciência que todo mundo, né, coloca um crédito ali. A própria ciência está trazendo um monte de coisa, está lá no PubMed, lá um monte de artigo, né, sobre a própria vitamina D que ele trabalha. E ele fala, nos livros não tem, não tem. Então é aquela coisa. Né? Hoje em dia, com o acesso à informação que a gente tem, que é a era de aquário, às vezes a gente está mais preparado do que um próprio médico que está ali, de repente, só naquele protocolo dele, ele está vendo o resto. Muitos médicos, né, a Marcela está colocando aqui, muitos médicos nem sabem o que estão prescrevendo e muito menos orientam os pacientes. É bem triste. Pois é. Então, assim, claro, vamos lembrar aqui que tem o joio do trigo. Né? Então, tem alguns médicos que são bem conscientes, que trazem uma coisa bem interessante. Por exemplo, o que eu falo, os que eu sigo, né, o Edmond Sabe Júnior, esse doutor aí que eu estou falando, uma série de outros, eles têm uma visão totalmente diferente. E eles Ribeiro também, né? O Larry Ribeiro, enfim, e eles falam justamente isso. A medicina hoje ela é muito boa, ela tem uma coisa moderna, bem, né, interessante, você poder fazer algumas cirurgias, algumas coisas, mas não se preocupa, né, com a saúde, com a questão da cura, de verdade, né, na causa da doença. E infelizmente a gente sabe que muito tem a ver com grana, que muita gente ganha com a doença, então é a gente que tem que correr atrás, né? Não adianta esperar que o sistema vá fazer as coisas.
Continuando aqui com ela, então ela trabalha também caminhos neurais, para quem está, por exemplo, né, todo mundo que eu atendo, que eu vejo que tem muita treta de família, tem muita treta de pai e mãe, do passado, da infância, isso é comum, acho que é praticamente 100%, né, das pessoas que eu atendo. Eu falo da oração do perdão, para a pessoa fazer o processo de oração do perdão, que é 3 meses, que traz uma regeneração, traz uma reorganização dos seus caminhos neurais, né, para você realmente limpar questões do passado, limpar questões de pai e mãe, eu chamo de limpeza de pai e mãe, inclusive, e você vai criar novos caminhos neurais. Então essa pedra pode ajudar também. Apesar de que uma das que eu mais recomendo para a oração do perdão é o crisopásio, que a gente já viu, que é uma pedra que fala muito do perdão. Mas você pode estar ajudando, usando ela também para ir modificando o seu cérebro. É uma pedra bem interessante para isso. Ela ajuda na circulação sanguínea, ajuda com dores, tensões, cansaço, lombalgia e problemas na coluna. Deixa eu ver aqui. Tem uma série na Netflix que chama Prescrição Fatal. Essa eu não vi, sobre a indústria. Deixa eu continuar aqui. No emocional, ela trabalha o equilíbrio emocional, autocura, né, vamos lembrar isso, ninguém cura a gente, não é o médico que cura. Também qualquer médico, desde a antiguidade, sabe disso. Ele não vai te curar, não é o remédio que vai te curar, é você que se cura. Você que se cura. O que acontece? O médico, o remédio, o terapeuta, enfim, qualquer um que está externo, ele facilita, né, ele traz, às vezes, algumas ferramentas, algumas muletas, enfim, para que você possa se curar. Então essa é uma pedra que ajuda muito você a trabalhar o seu curador, né, o seu curador interno, que a gente tem. Isso é um arquétipo também, o curador interno. Ela também, ela não é só de cura, né, ela ajuda a gente a reconhecer o nosso potencial, trabalha a autoestima e trabalha a autovalorização. Então, para quem precisa aí de uma forcinha em autoestima, em autovalorização, ela é uma pedra que ajuda bastante também. No mental, ela trabalha força interior. Ela é boa para quem está muito estressado, ela é uma calmante. Né? O verde por si traz equilíbrio, o azul por si traz calma. Né? Você pode usar as duas juntas, inclusive, né? São um parzinho bem legal para você utilizar para diminuir o estresse. Ela ajuda a ter clareza no raciocínio, ajuda no entendimento e no equilíbrio. E no espiritual, que ela é uma pedra bem espiritual, ela trabalha a conexão com o arcanjo Rafael, né? E os elementais da natureza, como eu falei, o Newton Schultz mesmo, ele fez um programa na rádio recentemente falando sobre elementais, né? O que são elementais da natureza? São os gnomos, né, que são os elementais da terra, os silfos, os elementais do ar, as ondinas, elementais da água, né, os salamandras, os elementais do fogo. Então, quando você vai com uma pedra dessa na natureza, você facilita aí o seu contato com esses elementais. Né? Então, se você for, por exemplo, tomar um enteógeno, então, uma ayahuasca, um cogumelo, alguma coisa, mais ainda. Né? Para você ver esses elementais, ter contatos com ele, ter uma telepatia ali, receber um ensinamento, enfim. Elementais da natureza, é bem interessante. Ela também ajuda na abertura do potencial mediúnico para canal de cura. Então a gente sabe que a gente é canal de cura. Né? Então tem gente que tem isso mais desenvolvido, tem pessoas que estão desenvolvendo mais, mas as mãos, né, que tem chakras secundários, né, que estão ligados aí com o coração, que a gente sabe, emana cura. Então todo mundo conhece o Reiki, todo mundo conhece Diksha, enfim, uma série de cura prânica, uma série de a própria massoterapia, né, também trabalha com as mãos, essa questão de levar a cura. Né? Então essa é uma pedra que ajuda você a desenvolver esse curador interno, né, para você se curar e para você levar a cura para o outro. Para quem é terapeuta, é uma pedra bem interessante, é muito boa para isso. Ela ajuda no corte de cordões energéticos, como eu falei, tanto ela quanto a do São Miguel, né, para poder passar e tirar aquilo que não é seu, aqueles cordões que são formados, e também no fechamento de rombos do campo áurico. Então, para quem está aqui na aula, a gente já sabe do campo áurico, né, das camadas, e que diversas coisas podem fazer com que gerem buracos, onde nesses buracos escapa energia, entra coisa que não é legal. Então a gente tem que ter um campo áurico saudável, e se ele está realmente com os buracos que a gente está falando, é uma pedra que ajuda você a recuperar, a fechar esses buracos. Bom, ela é uma frequência altíssima, né, cristaliza no triclínico, os principais minerais, ela é um silicato de alumínio, elemento tempestade e água. Lembrando que esse elemento tempestade, eu relaciono ele muito com o elemento éter, né? Então entra a parte da espiritualidade, o quinto elemento, a quinta essência, trabalha a energia yin e não pode fazer elixir. Então essa é uma pedra que não se faz elixir por conta do alumínio. Né? Então o alumínio ele é tóxico se a gente tomar e ingerir ele, isso todo mundo acho que sabe, né? Por isso, apesar que é aquela coisa, né? Todo mundo cozinha em panela de alumínio, né? Soltando um alumíniozinho ali na comida, que não seria legal. Deve ser usar uma panela de barro, enfim, aquela coisa. Mas então, e ela é uma pedra que geralmente ela facilmente solta coisas. Então nunca fazer elixir com ela. A gente sabe que você pode fazer um elixir, se ela for uma pedra bem formada, para quê? Para você espirrar no ambiente, por exemplo.
Né? Então a gente já falou da cianita preta para isso. Você faz um elixir de cianita preta e espirra, pega um spray e vai espirrando no ambiente para limpeza do ambiente. E você pode fazer a mesma coisa com a verde e com a azul, mas nunca para tomar. Né? Então, lembrando que tem que tomar cuidado com o elixir. Se você não souber, se não tiver certeza que você pode tomar o elixir da pedra, então faz o elixir em forma indireta, né? Para você poder não ter problema nenhum. Falando tanto de cura, agora a gente vai para uma pedra que é uma das mais curadoras, né? Uma das pedras mais fortes aí para cura, que é a senhora Malaquita. O Sullivan está mostrando uma grandona ali também. Essa aqui eu tenho também uma bruta, bem bonita. Aqui. Vou mostrar mais pertinho aqui para vocês. Tem uma roladinha aqui também. Malaquita. Que é uma queridinha dos egípcios, né? Então uma pedra muito, muito utilizada no Egito. É uma pedra bem forte aí, que eles tinham o privilégio de usar como maquiagem, inclusive. Porque eles faziam pó de malaquita e passavam no olho, enfim, maquiagem. Ela é uma pedra muito de evolução. Então, inclusive, dentro da litoterapia, a Marcela está colocando minha pedra de poder, a Rô, pedra fortíssima, aí, ligada a Vênus, né, tem cobre na composição dela, e é uma pedra muito ligada à evolução. Então, na própria litoterapia, é uma pedra que não é recomendada assim, para o início do tratamento, para o início do trabalho com a litoterapia. Ela é uma pedra que ela deveria vir já depois. Né? Você já usou algumas pedras, já passou por um processo, aí vai usar a malaquita. Porque a malaquita seria, né, vamos colocar bem entre aspas aqui, uma espécie de obsidiana. Ela vem dando porrada também. Né? Ela quer que você evolua. Qual que é a diferença? A obsidiana, como a gente já sabe, a gente já viu, ela é caótica, ela não tem sistema cristalino. Né? Então ela vem realmente numa energia de caos, como se fosse um tsunami, como se fosse um furacão, como se fosse um terremoto. E aí, né, você tem que saber lidar com a energia. A malaquita não, ela é uma pedra bem formada, é um cristal, mas ela empurra você para a evolução. Então ela dá aquele empuxo bem forte. É ideal que você saiba utilizar ela, esteja preparado para utilizar ela. É uma pedra que traz muita conexão, criatividade, confiança, proteção e cura do coração. Né? Vamos voltar para esse tema, né, o coração, onde está a glândula timo, que reina aí, que governa o nosso sistema imunológico, que traz aí a cura, né, como um todo. Então, ela é uma pedra muito forte para a cura. Né? Aliás, tem uma história bem interessante, que a Sullivan até lembra, que um dos lugares que a gente compra cristais é a LP Minerais, aqui em São Paulo, fica na Barra Funda. Cuidado que tem pedrinha falsa lá, né? Então você tem que saber. Quem está no curso aqui não vai cair no golpe de comprar pedra falsa, porque a gente já fala sobre as principais, né? Mas se você está na live, se for, cuidado que eles vendem lá pedrinhas que não são verdadeiras. Então lá um vendedor, ele contou uma história bem interessante, que ele começou a trabalhar na loja lá e nem ligava muito, não acreditava muito nas pedras, enfim. Só que o pai dele estava extremamente doente, muito doente, de cama, enfim, para partir, né? Estava ali já com o pezinho do outro lado. E ele falou que um dia foi um bruxo lá naquela loja, que vai de tudo, né? Obviamente os bruxos tudo usam cristais, eles vão visitar nessas lojas para comprar os cristais. E ele falou, né? Falou, pega essa pedra aqui, essa pedra verde, essa malaquita, e coloca embaixo da cama do seu pai. Né? E coloca ali com ele direto essa pedra para poder fazer essa regeneração. E segundo esse vendedor, ele fez isso, né? E o pai dele se recuperou e se curou. Né? E aí ele virou um grande fã dos cristais, e ali ele, né, quis entender, quis estudar e ficou super feliz ali trabalhando com os cristais, justamente pela experiência que ele teve com a malaquita. Então é uma pedra bem forte, bem interessante. Né? Então no físico ela vai trazer saúde em geral. Né? Então uma pedra, lembra que a gente tem várias pedras que trabalham saúde em geral, o quartzo verde, a malaquita, a turmalina verde, que a gente vai ver, são pedras que assim, não sei que pedra de cura utilizar, vou pegar uma delas, né, que elas são fortíssimas para trabalhar a cura no geral. Né? Ela trabalha muito pulmões, é um detox, né? Ela trabalha a purificação do fígado, do coração, vitalidade, sistema imunológico, cólicas, infecções, doenças virais, ossos, colágeno. Aliás, é uma coisa interessante que a gente vai ver que algumas pedras ajudam a produzir colágeno. As pessoas se preocupam muito com colágeno, principalmente mulheres, né, por conta da pele e tal. O que eu vou comer? Preciso comer gelatina, não sei o que. Não precisa de nada disso. Né? Tem até um vídeo do Dr. Liu, Peter Liu, da medicina chinesa, que ele fala que vegano não tem problema nenhum com colágeno, que você pode comer uma série de coisas que vão ajudar seu corpo a produzir, e cristais também ajudam. Né? A gente vai ver alguns que ajudam nisso, dentre elas a malaquita, né, para você produzir o seu colágeno.
Ela trabalha também no cérebro e em dores musculares. No emocional, né, ela trabalha um equilíbrio, traz uma limpeza do emocional. Ela ajuda na apreciação da beleza, porque ela é um carbonato de cobre, e cobre é um mineral, né, consagrado a Vênus, né, Vênus ou Afrodite, a deusa da beleza, a deusa da, enfim, Libra, né, Libra, Touro, a gente pode fazer várias relações. Então essa é uma pedra muito ligada a isso, a apreciação da beleza. Traz coragem também, expressão dos sentimentos, cura emocional, cura de traumas e amadurecimento. Então, ela é uma pedra fortíssima para a cura do coração, né? Para as pessoas que passaram por algum trauma, tiveram algum rompimento, né, de relacionamento, e aí não esquece a pessoa, está com aquele coração ferido, quebrado, aquela coisa toda. A malaquita ela ajuda muito a fazer essa reconstrução, né, a fazer essa cura do coração. E trabalha o amadurecimento, porque lembra, qualquer relacionamento, por pior que ele tenha sido, você criou, você atraiu aquilo e veio do universo para você aprender alguma coisa. E quando você aprende, você amadurece. Então a ideia da malaquita é você pegar aquilo e falar, não, peraí, deixa eu aprender tudo que eu tive que aprender com esse relacionamento, amadurecer, para poder ir para um próximo nível, para poder atrair um relacionamento, né, numa vibração melhor e assim por diante. No mental, trabalha coordenação mental, força de vontade, criação, então ela é uma pedra que ajuda você a criar, né, a manifestar aqui na Terra aquilo que você deseja, enfim, seus sonhos e assim por diante. Ela é uma pedra de liderança, ajuda você a trabalhar a liderança, empatia, que é algo que é muito necessário hoje em dia, né? Trabalhar essa empatia com o outro é uma pedra que ajuda muito nisso. Auxilia para quem tem muita timidez, né? E ajuda na absorção de informações. Então também é uma coisa interessante. A gente vai ver que várias pedras ajudam a gente a estudar, né? Então eu falei, já dei dicas, né? A gente não chegou nela ainda, mas a sodalita, a calcita ótica, né? O próprio cristal de quartzo translúcido, né? E a malaquita também é uma que pode ajudar a gente a trazer absorver as informações dos nossos estudos, aulas, livros e assim por diante. No espiritual, ela traz o crescimento espiritual, então é uma pedra de evolução, né? Ajuda a manifestação dos sonhos, é uma pedra que ajuda a ativar o terceiro olho, né? Ela não é do espectro índigo, mas ela também ajuda no terceiro olho. Ela trabalha o amor, né, o amor incondicional. Ela trabalha traumas de outras vidas. Isso é muito interessante, né? Porque assim, talvez algumas pessoas aqui não acreditem em vidas passadas. Eu acredito e, né, grande parte aí das filosofias do mundo acreditam. E queira ou não, a gente pode trazer sim traumas de outras vidas, né? Inclusive tem um material que eu estava lendo, depois eu vou compartilhar com vocês, vou fazer algum post, alguma coisa, do Reich, né, na verdade é um palestrante que estava falando sobre a caixa orgânica e assim por diante, e ele conta num caso da família dele, né, onde ele teve ali, como se fosse uma psicografia que veio para ele, que nasceram duas filhas gêmeas na família, né, duas meninas, uma com tantos quilos, outra com tantos quilos, e veio uma informação para ele do astral que aquela ali, ela viria com o fígado com problema, porque ela já tinha na vida passada bebido muito, né, e machucado esse fígado. E não deu outra, realmente, essa menina, parece que quando no aniversário de 1 ano dela, ela viu um vinho na mesa, pegou o vinho, virou o vinho, né? E aí todo mundo ficou ali abismado, não sei o quê, e eles tiveram que tomar todo um cuidado, né, por conta do fígado dela, porque ela trazia isso de vidas passadas, né? A Sullivan colocou ali meu tema favorito, empatia, e falando que trouxe vários. Estou limpando ainda, quando mais a gente descobre, mais a gente percebe o quanto precisa ser limpo. Então, coisas de vidas passadas. E a malaquita ajuda muito a trabalhar isso. Então, vai saber o que você está trazendo de outras vidas. Se você pegar uma mapa astral, você pode ver a cauda do dragão, né, que ela traz algumas coisas ali para a gente poder olhar. Então ela ajuda a trabalhar traumas de outras vidas. Ho'oponopono, sim, que a gente vai ter aqui no curso, né, vamos falar mais sobre ele, mais detalhadamente. E ela é uma pedra também que ajuda para viagens astrais, para aquelas pessoas que são psiconautas, né, pode ajudar bastante a fazer essa viagem, principalmente com segurança, né, porque essa questão de viagem astral tem isso, né, para onde você vai, o que você vai encontrar aí no astral. Então, assim, algumas pedras ajudam muito a ter essa segurança. A frequência dela é altíssima, cristaliza aí no monoclínico, os principais minerais eram carbonato de cálcio, no carbonato básico de cobre. Então, também, né, eu não cheguei a colocar no curso os metais, talvez eu coloque, vamos ver como é que vai ser. Mas, por exemplo, cada planeta tem um metal, né, dentro da alquimia. E o metal de Vênus é cobre. Então você encontra nas lojas bolinhas de cobre, né, pedaços de cobre, que é caro pra caramba, inclusive, não sei porquê, mas é caro pra caramba. E se você não tiver o cobre, né, você pode utilizar a malaquita, que ela é praticamente cobre. É um carbonato de cobre puro aí.
elemento terra e fogo, energia yin, e pode fazer elixir. Lembrando que o elixir sempre você tem que fazer com uma pedra muito bem formada, roladinha, né, que não vai soltar nada. Agora vamos para uma pedra bem básica, mas bem interessante, né, que é o jaspe verde. Vou mostrar aqui para vocês, jaspe verde. Tem um outro aqui, duplinha. O jaspe também é uma família que tem praticamente várias cores ali, né? A gente já viu vermelho, amarelo, tem o verde, então tem bastante cores. Essa pedra ela vai falar muito de estabilidade, enraizamento e ritmo principalmente. Então todo jaspe ajuda a gente a ter pé no chão. Né? O mais conhecido é o jaspe vermelho, que vocês já viram aqui, que é uma pedra que traz essa questão de conexão, chakra básico e assim por diante. Então todo jaspe ajuda a gente a se conectar com a terra, a ter os pés no chão, e esse especificamente trabalha muito o ritmo, e a gente vai entender essa questão do ritmo. Bom, no físico ela é um tônico, né, trabalha com dificuldades respiratórias, anemia, equilíbrio do metabolismo, ajuda na absorção de cálcio e vitamina C, produção de hormônios sexuais, ela ajuda aí a curar afecções de pele, traz elasticidade e flexibilidade de tecidos e músculos. Então, assim, é uma pedra também muito ligada à saúde, né, te ajuda muito na saúde. No emocional, ela traz segurança e estabilidade emocional, ela ajuda a ver a realidade, ou seja, novamente pés no chão, né? Ela trabalha o ritmo, e aí é aquela coisa interessante, o que é esse ritmo, né, que ela fala? Se você pegar, por exemplo, as cartas do caminho sagrado, que é um tarô xamânico, né, uma das cartas é o tambor, né, o tambor que é um instrumento sagrado aí no xamanismo, todo mundo que conhece xamanismo sabe do tambor, das viagens, do animal de poder com tambor e assim por diante. Essa carta do tambor fala do ritmo. O que é o ritmo? Às vezes, você está fora do seu ritmo. Então tem gente que pode estar ali super acelerado, né? Porque a consciência robótica faz isso, galera. A consciência robótica, ali no automático, às vezes você não percebe. Então a pessoa está ali super acelerada, né? Não tem tempo de comer, não tem tempo de ir no banheiro, não dorme direito, enfim. Porque ela está ali, num ritmo extremamente intenso. Aí ela começa a utilizar essa pedrinha e a pedrinha vai falando, opa, né, vai diminuindo o ritmo. Você está demais, né, você está muito acelerado, você está fora do seu ritmo. E pode acontecer o contrário, pode ser que uma pessoa esteja muito lenta, né, e você usa essa pedra e ela fala, opa, vamos acelerar esse ritmo aí porque você está muito devagar. Né? Então ela é uma pedra que ajuda você a encontrar o seu ritmo. Né? Você realmente ir naquela coisa que é para você. Né? Que aí é para cada um. Né? Não tem um certo ou errado. Tem gente que é mais frenético e faz mais coisas, tem gente que é um pouco mais lento e cada um tem que encontrar o seu ritmo. Ela também ajuda no equilíbrio da sexualidade, então assim, é uma pedra que essa pessoa está com a libido muito intensa, está com aquela coisa assim, ela pode ajudar a dar uma amenizada, dar uma equilibrada. Ela ajuda a ter consciência da própria capacidade e os pés no chão. Né? No mental, ela ordena a mente, conecta com a Terra para ajudar em concretizações, então toda pedra que está ligada aqui com a Terra ajuda a gente a trazer as ideias para a matéria. Então, por exemplo, a trazer a intuição do elemento fogo, né, o pensamento, o planejamento, a ideia do elemento ar, né, para o elemento terra, que é o físico. Então ela ajuda você a concretizar as coisas. Traz um ritmo de cada pessoa, né, e ajuda a ter persistência. No espiritual, ela equilibra e estabiliza a mediunidade. Então isso é uma coisa muito interessante também, vale citar. Uma vez me falaram, né, pô, eu vi um monte de coisa, eu vi não sei o que, comecei a usar os cristais, foi diminuindo, foi ficando tranquilo. E é bem isso, as pedras elas têm essa propriedade, às vezes a pessoa tem uma mediunidade aberta, mas que está sem filtro. Né? Então ela começa a ver um monte de coisa, ela começa a ter assim, vozes, essas coisas todas, e o cristal ele tende a estabilizar, a equilibrar isso. Então é uma pedra bem interessante também para isso, para equilibrar essa conexão de mediunidade. Né? E protege espiritualmente através do equilíbrio interior, que é aquela coisa, né? Krishnamurti dizia, mata o mal em ti, que mal nenhum do mundo te atingirá. Então se você estiver equilibrada, se estiver tranquila, não vem as coisas do externo para te pegar. Agora, você ficou nervosa, ficou numa frequência que é a frequência pesada, aquela coisa pesada vai te atingir. A frequência dela é alta, cristaliza no hexagonal, principais minerais são dióxido de silício, potássio e ferro, só para vocês entenderem, né? Um dióxido de silício, ou seja, da família dos quartos. Né? É uma espécie de quartzo que costuma ter mais impurezas, por isso que o jaspe ele tem tantas, né, vamos dizer assim, tantos desenhos nele, né? A Samantha colocou, comigo equilibrou muito a roupa, pisciana principalmente, né? E galera do Instagram, tá acabando aqui, 20 segundos. Então um beijão para vocês.
Até mais. Quem quiser saber mais do curso, entre em contato que a gente vai abrir uma nova turma em breve. E a gente continua aqui no Zoom. Então, lembra que todo JASP ele tem a ver com o quartzo, é da família, de certa forma da família dos quartzos. O elemento dela é terra, energia é yin, e Elixir pode